Então, gente, a pedido, a convite, né, da Júlia e da Fernanda, aqui do Praça, né, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre esse tema, né, síndrome da folha em branco, né, e conversar um pouco sobre, trocar umas ideias sobre o processo de produção de textos, em vários contextos, né, então a ideia é só dar uma geral, né, dar uns links aí para vocês, né? E eu gosto bastante de começar com essa frase, é uma frase que me acompanha, eu tenho vários materiais aqui da Oficina da Palavra, tem um bloquinho de ideias, que é esse aqui, não sei se aparece para vocês, que aparece essa frase do Pablo Neruda, tem uma camiseta. Escrever é fácil, você começa com letra maiúscula e termina com ponto final, no meio você coloca ideias, né? Então, aparentemente é fácil, mas não é. Então, é um paradoxo, né? E como estou falando com um público adulto e já alfabetizado, né? Então, quando a gente fala de escrever, não é o escrever da alfabetização, e é justamente esse momento, né, de transpor para o papel, né, o que tem na nossa mente. E às vezes a gente acha que não tem nada. Por isso, essa síndrome, não sei se vocês já ouviram falar com esse nome, né? O bloqueio de escrita, a síndrome da folha em branco, né? Então, essa acaba sendo um problema, né? Então, aqui aparece essa imagem com vários fantasmas, né? Para quem trabalha com a escrita, depois até no final, como somos poucos, queria que o pessoal compartilhasse ali, quem trabalha escrevendo, não só como escritor profissional, literário, mas quem usa a escrita como ferramenta de trabalho, ou para seu deleite pessoal, ou para algum projeto pessoal também, né? Essa frase aqui, deixa eu trazer a carinha da Júlia para baixo, né? A angústia de conseguir iniciar um texto é da dificuldade de romper o silêncio constrangedor. Nem é necessário ser escritor ou poeta para ter experimentado a sensação. A mente divaga, palavras faltam, parece que tudo que se aprendeu perde eficácia e a forma incapaz de ser transformado em frase. Então, isso aqui, pessoal, tem inclusive depois quem quiser pode me mandar um WhatsApp que eu mando para vocês, é uma matéria que saiu na revista Língua Portuguesa, que parou de circular mais ou menos ali em 2015, era bem interessante, saía nas bancas todo mês, e sempre trazia reportagens sobre questões do dia a dia, não era voltada só para professores, mas sobre questões diárias do uso da língua. E uma delas era essa, né? A matéria era esta daqui, né? Que deu branco, né? Tem até, teve uma época que a gente conseguia acessar, não sei se esse link ainda está ativo, né? E eu tenho uma cópia dessa matéria. E a matéria, ela trata disso. Especialistas sugerem estratégias para evitar a paralisia ao começar a escrever um texto, mesmo pessoas que não trabalham diretamente com a escrita. E lá no final da matéria, aparece isso aqui, ó, bloqueio cinematográfico, para dizer que os escritores experientes, né, para os escritores experientes, isso também acaba sendo um grande fantasma, que é o bloqueio de escrita. Tanto é que tem personagens de livros e de filmes que o personagem principal é um escritor nesse momento de bloqueio de escrita. E aqui tem alguns exemplos. O próprio Stephen King adora trazer escritores com bloqueio de escrita, o próprio Iluminado, um clássico dele que foi transformado para o cinema. O cara que é o Jack Nicholson, ele vai lá para um hotel na baixa temporada para cuidar do hotel e aproveitar para escrever. Ele está com um processo de bloqueio de escrita, ele não consegue terminar o livro dele. O próprio Woody Allen, e aí vários outros, se a gente puxar aqui, eu estou para fazer um textinho elencando algumas dicas de filmes, de livros, que tratam desse tema, para a gente ver como isso angustia, não só as pessoas, só nós mortais, né? Mas os grandes escritores também, né? E para começar a pensar um pouco no texto, para a gente pensar no como desbloquear, né, esse momento da escrita, para começar a escrita, convido vocês para a gente pensar um pouco como se dá o processo de criação textual.
ou também conhecido como gênese textual. Tem esse nomezinho, né? Gênese, no momento que nasce a escrita. Aqui a gente tem uma imagem de um iceberg, né? E o que é um iceberg? Eu trouxe como uma metáfora do texto, porque a gente pega o que a gente vê, né? Quando a gente pega um texto de alguém, ou quando alguém pega um texto da gente, o que ele vê do nosso texto é só a ponta. Mas tem muito mais coisas que não aparecem de uma forma explícita no texto e que fazem parte do texto. E é importante a gente ter consciência, tanto quando a gente está lendo um texto de outro, que isso faz parte ali do processo de interpretação textual, o intertexto, sobre o que a pessoa está falando, como a gente ter a consciência de que o nosso leitor não sabe o que está na base do nosso iceberg. Estou falando isso porque muitas pessoas às vezes escrevem e na mente delas aquilo ali está tão claro porque faz uma conexão com as ideias dela, com um outro contexto que o leitor não está vivenciando. Então, quando a gente escreve um texto, a gente sempre tem que pensar que esse texto tem que ser autônomo. Eu estou conversando com vocês, então vocês veem meu olhar, mesmo que à distância, né? Vocês veem os gestos, o tom de voz, tem vários elementos, além das palavras, frases e textos que eu estou produzindo, tem outros elementos que compõem o sentido. No texto escrito, a gente não tem o tom de voz, a gente não tem essas pausas e gestos e outros elementos que complementam. Então, a estrutura textual, a organização dos parágrafos, a pontuação, ela tem que tentar transpor, levar para o papel todo esse conteúdo que é carregado também de sentimentos, de pausas, né, e de encadeamento sintático. Então, isso é fundamental. Outra imagem também que eu trago para a gente pensar no texto é quando a gente pega um espetáculo, por exemplo, como esse, um espetáculo de dança, poderia ser um teatro, um filme, que você imagina, você vai assistir, você fica encantado, só que o que a gente não vê é isso aqui, ó. Opa! A gente não enxerga o calo no dedo dos bailarinos, das bailarinas. E quando a gente chega numa livraria, que a gente fica encantada com o livro, a gente não enxerga o calo da mão, quantas versões foram feitas daquele texto até chegar naquele formato final, quanto tempo o autor demorou escrevendo, reescrevendo, lapidando até chegar naquela formatação. Quando a gente tem consciência de que a escrita é um processo, e por isso aqui, ó, todo esse percurso, né, que vem do pretexto, passa pelo planejamento, entra no momento da construção, que é a escrita propriamente dita, tem um momento de revisão e de reescrita, e só assim surge o texto. Quando a pessoa tem muita prática, ela escreve todo dia, escreve muito, é um processo que sai quase que automático, esse planejamento é feito quase mental. Mas para quem não tem essa prática da escrita constante, eu vou dar algumas, no final vou dar algumas dicas de como é que a gente pode introduzir algumas dessas práticas para tentar deixar um pouco menos doloroso esse processo. E para algumas pessoas, a escrita às vezes é dolorosa, porque você justamente dá uma angústia e você não consegue avançar, né? Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas etapas, né? Enfatizando aqui as partes, né? Para a gente conhecer e ver o que a gente pode agregar a cada um desses momentos, né? Primeira coisa, de onde vêm essas ideias que a gente vai colocar no texto, né? Como é que vai se dar esse processo de comunicação? Né? Para quem que eu estou escrevendo? Né? Quais os meus valores e minha visão de mundo? A pessoa que vai ler ou que vai nos ouvir também tem seus valores, sua visão de mundo que vão influenciar em como elas vão receber essas nossas palavras, né? Em alguns momentos a gente vai precisar parar para fazer um estudo sobre o tema que a gente vai escrever, se é algo um pouco mais específico, se é algo técnico. Então, isso tudo entra nessa etapa do pretexto, né? Pensando nesse processo de comunicação, cada situação de comunicação exige um tipo textual e um gênero textual específico, conforme a finalidade e o público-alvo. Quando eu pensei, né, eu combinei com as meninas, vou fazer um bate-papo aqui sobre esse processo de escrita. Me interessava saber
tá, quanto tempo eu vou ter para falar? Para quem eu vou falar? Quem, de modo geral, é um público-alvo? Eu não conheci, mas a gente tinha mais ou menos uma ideia do pessoal que acompanha o Praça, né? Então, isso, de uma certa forma, direcionou a construção dessa minha aula. Isso a gente faz quando vai fazer um texto, né? E as diversas formas, né, textuais que circulam, elas têm as suas características. Se você vai fazer uma dissertação, vai fazer uma crônica, um conto, um e-mail, se você vai fazer um relatório, um anúncio, uma comédia, um discurso político, uma redação de lei, notícia, letra de música, um artigo científico, bula de remédio, a redação de vestibular também, né, de concurso, é um gênero textual específico. Cada um tem, é uma situação de comunicação, vai ter um número de linhas, vai ter um público-alvo, vai ter um tema que eu vou ter que adequar a minha escrita a esse conjunto. Isso tudo ainda entra são elementos pré-textuais, né? Quando a gente pensa também na comunicação, eu imagino para quem eu vou escrever. E aí eu vou adaptar a minha linguagem. Será que eu vou fazer um texto técnico para pessoas da minha área? Então, eu vou escolher um tipo de linguagem. Eu vou fazer um texto técnico adaptado para pessoas leigas, para pessoas que não são da minha área, então eu vou fazer um outro texto. E por melhor que seja, o seu texto está impecável, correção gramatical, não tem nenhuma vírgula fora do lugar, mas às vezes o texto não foi direcionado para o público-alvo, a pessoa não vai entender, ou seja, você não vai atingir a finalidade, né, da sua comunicação, né? E dentro desse dos elementos da comunicação, a gente não vai aprofundar, né? No curso a gente fala um pouco mais sobre cada um deles, porque quando a gente pensa assim, no emissor, o emissor ele tem uma necessidade de comunicação. Dá um exemplo aqui, o Praça Coworking, ele solta um comunicado coletivo, né, para um público-alvo, para um conjunto de receptores, e aí está falando ali, não é individual, né? O emissor ali é a instituição, né? E aí, que tem uma necessidade de comunicação, tem um contexto, ou seja, tem um assunto, vai escolher um canal, eu vou mandar por um áudio, vou mandar por um vídeo, vou fazer um vídeo no YouTube, vou fazer um vídeo no Instagram. Onde é que estão as pessoas que me ouvem? Onde é que elas eu vou publicar no Facebook, o pessoal está lá, vou fazer um TikTok. Quem são os meus leitores, né? E vou mandar por um canal, traduzido num código, que no caso nossa língua portuguesa, a mensagem que é o conjunto em si da comunicação, né? Um outro aspecto importante também, quem está buscando aí ferramentas para dar uma faísca para a escrita, é pensar no onde e quando escrever, né? Tem que ser uma atividade de hábitos, não dá para a gente fazer uma coisa assim, vou deixar muito livre, hoje eu estou com vontade de escrever, hoje eu não estou. Pode fazer isso, só que se você quer desenvolver tecnicamente, se você quer se apropriar desse exercício que é tirar daqui, colocar para o papel, você tem que criar um hábito. A gente estava falando aqui antes de começar, como as pessoas, a gente teve que se adaptar, né, para estudar, para trabalhar em casa, o computador, em que espaço eu vou fazer isso? Eu moro com muita gente, eu tenho um espaço para fazer, ou eu prefiro ir lá para a praça escrever, aquele momento é o momento que eu vou render, eu vou para um café, eu vou para um gramado, eu rendo mais de manhã ou rendo mais à noite? Eu posso ter essa escolha? Eu posso escolher meu horário de trabalho para poder adaptar o horário da minha escrita? Né? Então, todos esses hábitos e essa observação, porque tem gente que rende depois das 10 da noite, tem gente que rende de manhã. A minha cabeça, eu, por exemplo, rendo para escrever de manhã, à noite para fazer outras coisas. E às vezes até os momentos que a gente está fazendo outras atividades, você vai cozinhar, você vai fazer, a sua cabeça continua pensando. É o tempo que você está ali, você não está no papel, mas a sua cabeça continua trabalhando. Né? Então, são elementos fundamentais para a gente desenvolver. E fora, voltando aqui, tem gente que inclusive tem até na agenda do Google, o Google Agenda, não sei se vocês têm, no celular tem um negocinho que é um lembretezinho,
tem um lacinho na mão, no dedo, não sei se vocês já viram, você coloca ali, você quer criar, esse é o horário de escrita, você pode colocar na sua agenda, assim, agora é o horário que eu vou escrever. Então, faça chuva, faça sol, o seu compromisso é escrever, sobre qualquer coisa, né? Então, essa é a ideia. Outras dicas também, né, importantes, conhecer o seu estilo de escrita, suas principais dificuldades e virtudes, né? Eu costumo perguntar para os alunos, para e pensa assim, como é que eu escrevo? O texto, a sua cabeça não é igual uma impressora, que você aperta ali, quando você transforma ali, é como se você estivesse psicografando, né? Você não aperta o botão e sai um texto. Como é que esse momento, você imagina, você pensa palavras, você pensa frases, você pensa imagens, você pensa pessoas, são fragmentos que estão na nossa cabeça, né? Por isso a gente vai falar aqui do momento do planejamento, que é justamente esse momento inicial de tirar essas ideias da mente, né? Outra ideia, tem um caderno, ou uma página, ou um computador, um arquivo, só para os textos. Quando a pessoa escreve à mão, é outro elemento também que você tem que se conhecer. Tem gente que tem uma facilidade de uma conexão com o cérebro à mão. Então, mesmo que seja para aquele rascunho inicial, para aqueles elementos, aquelas ideias iniciais, tem gente que funciona melhor com a caneta, o lápis. Tem outras pessoas que já funcionam direto no computador. Tem gente que grava, usa a ferramenta de gravador do celular para gravar ideias, né? Conhecer o que você tem de facilidade e também as suas dificuldades, porque só conhecendo a dificuldade é que você vai traçar uma estratégia para romper essa dificuldade. Então, isso é fundamental. Eu pergunto se a pessoa, o seu texto engorda para os lados ou ele cresce de comprido? O que seria isso? A pessoa que o texto engorda para os lados é aquela pessoa assim, que ela já pensa em tópicos e ela já sabe exatamente todas as ideias do que ela vai escrever. Depois ela tem que transformar aquelas... Aí ele engorda para os lados. Ela vai transformar cada uma daquelas ideias em parágrafos, né, e vai desenvolver aquelas ideias. E tem gente que o texto cresce de comprido. Ela tem que escrever um primeiro parágrafo, mesmo que depois aquele não seja o primeiro parágrafo do texto, mas para desbloquear. A gente vai falar aqui da técnica do brainstorming, que é fundamental, porque uma ideia, você tira assim, é como se você puxasse um fio de lã de um cesto, aí você puxa uma coisa e vem outra lá atrás. Enquanto você não puxa aquela primeira, você não vai tirar o que tá as outras ideias da gavetinha, né? Não jogue fora os rascunhos para essa fase inicial, né? Eles são importantes para que tenha consciência do seu processo individual de escrita, tá? Então, isso também é fundamental, né? Em relação ao planejamento, o que eu preciso ter em mente, né? Quem vai ser o meu leitor? Qual o objetivo do texto? Isso aqui parece, assim, uma bobagem, mas não é, né? Isso, e dependendo do texto, às vezes eu dou cursos de redação profissional, e o pessoal que trabalha com e-mail, com texto no contexto administrativo, que redige memorandos, ofícios, e-mails, que entra em contato com o fornecedor, com público-alvo, né? Enfim, com diversos tipos de pessoas, eu tenho que pensar, tá, eu vou escrever esse texto, eu vou fazer esse e-mail para convidar a pessoa para uma reunião. Então, eu tenho que ter isso em mente. Se eu começar a falar sobre um monte de coisas, até sobre os problemas que estão acontecendo e que justificam a reunião, se você não organizar essas ideias e deixar muito claro que o teu objetivo é convidar a pessoa para uma reunião, essa ideia se perde. A pessoa lê um monte de coisas e o cérebro dela não retém a ideia principal. Então, o objetivo do texto tem que ficar muito claro. A escolha do gênero, como nós já tínhamos falado, o que você pretende dizer, que aspectos gostaria de ressaltar e que argumentos ou fatos são importantes na exposição. Isso quando a gente fala de um texto que não seja um texto literário, né? Mas mesmo com um texto literário, a gente tem que passar por essa etapa do planejamento, tá? Uma outra imagem que eu gosto bastante é essa aqui, né? Falamos do pretexto, do planejamento, agora é o momento da escrita. E daí é importante destacar que o momento da escrita, que é esse momento que eu vou tirar daqui, colocar no papel, é diferente do momento da revisão e da reescrita.
Enquanto no momento da escrita eu vou usar mais o lado direito do cérebro, né? Na revisão e na reescrita eu vou usar outro lado do cérebro, vou usar o lado esquerdo do cérebro. Então é importante a gente ter claro isso. Porque eu falo isso? Porque às vezes a pessoa está escrevendo, ela ainda está pensando no que ela vai dizer, mas ela tem uma palavrinha que ela ficou em dúvida em relação à ortografia. Aí ela fica, ai meu Deus, será que tem crase? Será que não tem crase? Ah, eu estou repetindo essa palavra demais, deixa eu olhar um sinônimo. Se ela interromper esse processo de criação, o momento da criação, para corrigir a palavra, a ideia vai embora. Então, nunca interrompam o processo de criação para revisar. Isso tem que ser feito depois, né? Então, eu sei que tem algumas pessoas que são as pessoas assim mais perfeccionistas, então elas muitas vezes o bloqueia nessa fase, porque ela quer mirar já a frase perfeita, mas ela não conseguiu nem elaborar, a ideia não está nem clara para ela. E aí o texto não sai, o texto fica patinando, tá, gente? Então, o primeiro momento vocês têm que se livrar de qualquer autocensura mesmo, né? Mas não precisa mostrar para texto para ninguém, o texto é seu. Mas esse momento você tem que simplesmente tirar daqui e colocar no papel. O lado direito do cérebro é o lado da criatividade, é o lado que a gente vê as coisas de uma forma mais genérica, mais holística, o que a gente diz, é o lado da intuição, da imaginação, do pensamento mais aleatório, não segue uma cronologia, né? A gente pensa numa coisa, de repente dispara outra. Sabe aquelas conversas que, assim, entre amigos, ou né, entre colegas, você fala uma coisa, aí a pessoa lembrou de outra coisa, e daqui a pouco o assunto muda. Numa aula, quando o assunto desvirtua, daqui a pouco você tem que, tá, não, vamos voltar numa reunião para fazer isso. Se você não tem uma pauta, não tem uma pessoa que coordena para a reunião se perder, dois toques, porque uma coisa vai puxando outra, e se não tem alguém que lá com o lado esquerdo do cérebro, do lado da lógica, vem, gente, isso é importante, mas vamos discutir depois, né? Então, o lado da criatividade. O lado da lógica, que é esse lado da razão, da análise de dados, aí sim, eu vou analisar, o texto está ali, e agora eu vou lapidar esse texto, né? Isso é importante, tá, gente? Não misturar esse processo. E depois de tirar daqui, colocar no papel, eu tenho que deixar o texto de molho. Só depois do molho é que eu consigo fazer uma boa revisão. O tempo que o texto vai ficar de molho vai depender do tempo do seu prazo de entrega. Né? Se é um texto acadêmico, que tenho mais tempo para fazer, se você é mais organizado, faz com antecedência, ele pode ficar uma semana ali ruminando, enquanto você entra uma leitura de outro texto. Mas, nem que seja assim por uma hora, nem que seja por alguns minutos, eu terminei de escrever, levanto, vou tomar uma água, vou tomar um café, respirar, vou no banheiro, e aí eu volto, reviso. Né? Isso é importante. Outra questão importante, quando é possível, quando você trabalha em grupos, é formar pares de revisão. Porque às vezes você tem que mandar um e-mail informando sobre algum problema que na sua cabeça está muito claro, mas você não sabe se todo mundo vai entender o que você está dizendo ali. Então é importante, às vezes, você passar para outra pessoa falando, você que não está envolvido no problema, na situação, você consegue entender o que está aqui? Então esses feedbacks também são fundamentais. Então isso para o dia a dia da escrita é muito importante, né? O pessoal, eu já vi uma expressão, o pessoal que trabalha com escrita literária, eles têm o que eles chamam de... O pessoal de informática, já ouviram falar versão beta? Vocês já ouviram falar de versão beta, né? Eu vi até que eu acho que o Simpla lançou uma versão beta do Simpla, logo que eles lançaram o streaming, ia ter uma versão beta, alguma coisa assim. Então, a versão beta é aquela de testes que, né, para fazer os ajustes necessários. Alguém falou assim, então eu tenho um leitor beta. Você fez um livro, antes de você jogar no mundo, você manda para alguém te dar um feedback. Eu digo assim, que não seja sua mãe, que vai adorar o seu texto, mas alguém que vai te dar a real, assim, vai ter um senso de critério, então você não precisa acatar todas as sugestões, mas a pessoa vai dar a impressão do que precisa ser melhorado. Tem gente que forma grupos de leitura para poder fazer essa revisão. E eu estava falando aqui do Stephen King, ele tem um livro que se chama Sobre a Escrita.
E é um livro que ele fala sobre a técnica de escrever, mas é um livro muito gostoso de ler, porque ele mistura um pouco de autobiografia. E a leitora beta dele era a esposa dele. Então, a primeira leitora que dava esse feedback para ele era a esposa dele. Inclusive, tem alguns filmes, até um do Oscar do ano passado, a esposa, chegaram não sei se vocês chegaram a assistir, que eu não vou contar para você dizer, aquele filme, que aí você já conta o final do filme, vou dar spoiler, mas é interessante porque é sobre uma relação de escrita ali que tinha um cara, a história começa um grande escritor que vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, né? E aí tem toda a história da relação da esposa dele com a escrita dele, é bem, bem interessante. Então, a revisão, esses pares de escrita também entram aí nesse contexto, né? Ferramentas importantes para a revisão que eu costumo indicar, porque assim, não tem escritor que domine a gramática toda, nem professor de português, para isso existe de dicionário, de gramática e tal, né? A gente tem que escrever com um site do lado, um aplicativo, hoje a gente tem aplicativo de dicionário, esses aqui são alguns que eu indico, né? O que eu indico, o Primeran, o Dício, são dicionários, o Aulete também. O Aulete é interessante que o Aulete digital, o desktop, ele aparece mais uma aba que é é a aba da gramática do Celso Cunha, tá? Tem esse dicionário de sinônimos, que também é bem interessante para variar o vocabulário, e tem o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é o VOLP, tá? Que ele não tem significado de palavras, ele só tem ortografia. E o VOLP é uma publicação da Academia Brasileira de Letras que oficialmente, digamos assim, é responsável por determinar a ortografia das palavras na língua portuguesa. Então, depois do acordo ortográfico, o acordo, a reforma ortográfica, ela foi aprovada, foi uma lei, né? A lei não é um dicionário, então ela tem ali algumas diretrizes e que tiveram que ser interpretadas para serem aplicadas às palavras, aqui nos demais países falantes de língua portuguesa. E aí como teve muita alteração no hífen, sobretudo, né? Então ali é uma boa fonte, tem aplicativo para o celular, você não sabe se a palavra juntou, se não juntou, se é separado, se vai com hífen ou não vai, uma boa dica é o VOLP, tá? E aí a gente volta aqui nesse roteirinho que a gente falou aqui todo esse processo de gênese textual, de como nascem os textos. E aí eu separei para a gente falar um pouco sobre o processo de criação, né? Que algumas ideias, elas acabam, a gente entendendo como esse processo acontece, ele facilita a gente identificar onde é que está o nosso bloqueio para a gente facilitar o processo de criação, né? Uma das dificuldades, né, de criação é que ela está envolvida em torno de alguns mitos, né? Um dos primeiros mitos é esse aqui, né, que a criatividade é mistério e magia, e ela é originária de uma fonte externa sobre a qual o indivíduo não tem controle. Aí a gente fala que hoje não baixou a inspiração, como fosse algo que viesse do além, né? Então esse é o primeiro mito. O segundo mito é que se é um atributo mais ou menos mágico, então alguns poucos são criativos e outros não são criativos. Outro mito, né? E o outro mito seria esse, que a criatividade estaria associada a uma loucura, uma espécie de loucura, e que seria coisa de maluco. Né? Em outras palavras, para ser criativo seria necessário ser estranho, com várias aspas, anormal e esquisito. Então, isso que a gente vai ver é porque a gente sempre imagina que as pessoas criativas são só as que atuam no campo da arte, né? Ou aquela imagem que a gente tem, né? Vocês não são da época de história em quadrinhos do Walt Disney, né? Do professor Pardal, né? Que criava ali no seu laboratório, então tem o cabelo assim bem, como se fosse um maluco, né? Envolvido naquilo. Então a gente tem essa imagem das pessoas criativas, né? Um pouco fora do padrão. E esses mitos, eles acabam trabalhando bastante, né? Alimentando atitudes anticriativas, desencorajando as pessoas, e desde pequenos elas começam na escola, em casa, dependendo do ambiente em que você é criado, você pode ser estimulado ou você pode ser tolhido, né? Então,
são mitos que acabam atrapalhando bastante, né? Mas quando a gente estuda a criatividade, a gente vai ver que ela é uma mistura de fatores internos, biológicos, de traços da personalidade com fatores externos. É uma mistura das duas coisas, né? Como fatores internos, a gente pensa também no estilo de pensamento. Tem pessoas que têm uma facilidade com raciocínio lógico, matemático, com o lado esquerdo do cérebro. Tem outras pessoas que já têm uma facilidade com o lado direito do cérebro, com essas coisas mais fora de ordem, que não necessariamente a ordem tem que ser aquela cronológica, né? E as condições ambientais, elas podem tanto estimular como tolher. Então, às vezes, a pessoa já tem um estilo de pensamento criativo, digamos assim, a gente vai falar um pouco mais também sobre isso, e foi criado um ambiente o tempo todo. Você não é criativo, ou na escola já se separou, você ficava naquele grupo, o fulano é o que vai criar, o outro é o que vai apresentar, o outro vai passar limpo o trabalho, né? Quando a criança tem essas divisões, né? Então, é uma mistura dos dois aspectos, né? Essa frase aqui, deixa eu passar para cá, a criatividade, uma frase do Thomas Edison, a criatividade consiste em 98% de transpiração e 2% de inspiração, né? Ou seja, é trabalho. E é um trabalho que fica ali embaixo do iceberg. Então, quando aparece ali, o Thomas Edison é famoso pela invenção da lâmpada, mas ele teve outras criações também. Quando você pensa naquele produto final, você imagina que ele, assim, um belo dia teve uma ideia, e aquela ideia veio de onde? Do além, e ele criou uma lâmpada. Certamente ele viu essa ideia em outro lugar, trouxe para lá, testou, errou, explodiu, né? Até chegar naquele momento. Naquele momento de criação, no caso de um objeto, a gente pode criar ideias, soluções para problemas. A gente está passando por um problema pessoal, você tem que tomar uma decisão de mudança de carreira, uma mudança pessoal, e você fica maturando, você pega algumas ideias até surgir esse momento da mudança, né? E daí, esse processo, né, de criação, vamos destacar aqui um pouco essa etapa. A gente viu ali, né, a questão da transpiração, ou seja, é trabalho. E o trabalho, o processo criativo começa nessa etapa aqui, na preparação. É a fase reflexiva de pesquisa e análise do problema. Às vezes, isso é de uma forma consciente, ou seja, eu vou escrever sobre um tema, então vou me debruçar sobre esse tema. Às vezes, ela é inconsciente. A gente fez uma viagem, a gente visitou um lugar, e a gente viu uma coisa interessante, a gente guardou no nosso cérebro. Lá na frente, quando você precisa resolver um problema, você já viu isso em outro lugar, né? Pessoal, eu sei que a Júlia é da área aqui da arquitetura, certamente algumas ideias ela foi colecionando aí ao longo do tempo, né? Então, a gente vai passando e em todas as áreas, né, do conhecimento, a gente vai colecionando, que a gente chama aqui nesses momentos de ócio criativo, que a gente vai colecionando essas ideias. Poxa, interessante, né? Eu digo aqui para o meu marido, às vezes, vamos passear, vou dar uma volta nessa rua. Aí você entra numa lojinha, não tem nada ali para ver, mas interessante, gostei disso aqui. Uma ideia que você pode usar lá na frente para alguma coisa, né? Então, esse momento de preparação é essa fase inicial do processo criativo. A segunda fase, essa fase da incubação. Aí é uma fase inconsciente de amadurecimento das ideias, e você vai ficar mastigando. E você pensa num tema, e você tem que escrever sobre aquilo, e você vai fazer uma caminhada, vai tomar um banho, você vai dormir, e a sua cabeça, quando você continuar dormindo, você vai continuar pensando naquilo, de uma forma inconsciente, né? Tem gente que acorda no meio da noite, perde o sono, por isso que eu digo, tenho sempre um bloquinho do lado da cama, no banheiro, dentro da bolsa, porque a ideia, esse terceiro momento aqui, que é o momento da iluminação, ele vai surgir no momento que a gente não espera. E é o momento que vai dar aquele estalo,
né? Quando a gente já acostuma com esse processo, quem trabalha com criação, o pessoal aí do design, da publicidade, do marketing, isso já é ferramenta de trabalho. Então, como já conhece esse processo e também se conhece, sabe qual é já o seu caminhar criativo, você já tem uma caixinha de ideias ali, seja uma caixinha física ou uma caixinha virtual, caixa de ideias. Você achou, puxa, que legal, vou usar isso em algum um projeto depois, né? E esse momento eureka, né, surgiu justamente uma frase, né, um termo relacionado aqui ao Arquimedes, matemático grego, né, que precisava resolver um problema e quando relaxou foi tomar um banho. Quando ele entrou na banheira, ele estava buscando uma solução de como calcular volumes para objetos que não tinham uma forma muito harmônica, que ele entrou no banho, que a banheira estava cheia, e quando ele entrou, saiu um volume de água. Ele, eureka, isso! Como é que eu vou medir o volume do meu corpo? Ou seja, medindo o volume de água que saiu, né? Então, foi uma coisa que ele fez no momento que ele não estava com o pensamento focado, que é o pensamento difuso, né? Então, se vocês pesquisarem ali pensamento focado, pensamento difuso, esse pensamento difuso é esse momento do ócio criativo. A minha cabeça não está naquele momento direcionada para resolver o problema, né? Isso é importante, né? As pessoas tidas como criativas, de um modo geral, quem estuda isso, o pessoal da psicologia, o pessoal da neurologia, né, da neurociência, acaba estudando o cérebro e percebe que são pessoas que têm atributos tanto cognitivos, né, de inteligência, como afetivos, relacionado ao sentimento, como elas percebem e se relacionam, né, com os que as afeta, né, por isso que chama afetivo, né? A raiva é um afeto, o amor é outro afeto, né, a tristeza é outro afeto, são vários afetos, né? Inclusive, aquele filme da Disney, do Divertidamente, ele trabalha nessa ideia dos que todos os afetos, inclusive a tristeza, são importantes para a nossa composição, né, da nossa personalidade, né? E as pessoas tidas como criativas têm essas características de ter fluência, capacidade de se expressar, né? Elas foram bastante... tem algumas que eu digo assim, pega aquelas criancinhas, não sei quem já acompanhou crianças que estão na fase de aprender a falar, tem criança que não fala nada, mas você já sabe que vai ser uma pessoa falante. O bebê já fica... São pessoas que vão ter uma capacidade de fluência grande, né? Tem outras que são mais observadoras, são pessoas que têm uma flexibilidade, são aquelas pessoas que não têm regras, mas elas conseguem saber que se deu errado, um plano B sai da cartola ali, né? São pessoas que são estimuladas para a criatividade, para a originalidade, capacidade de elaboração, têm a mente aberta, que têm independência, elas não ficam sempre dependendo da aprovação do outro para ter as suas ideias, né? Elas conseguem enxergar a ordem no caos, tem intolerância à ambiguidade, que é essa flexibilidade. Mesmo que a gente não tenha todas essas características, e a gente se conhecendo, a gente pode, de uma certa forma, tentar trabalhar esses aspectos que nos faltam, né? Eu costumo dizer, por exemplo, eu tenho dificuldade de enxergar a ordem no caos, então eu tenho que primeiro arrumar minha mesa, arrumar minhas coisas, para depois eu começar a trabalhar. Parece que só depois que eu faço isso, tanto quando eu estou assim, muito angustiado para resolver um problema, eu vou fazer faxina, vou arrumar armário, arrumar estante. Nisso é o momento que eu estou criando, estou abrindo, limpando a mente. Então, às vezes, para escrever também a gente precisa fazer essa faxina, né, e organizar esses sentimentos, né? E além, né, de conhecer como funciona, é bom a gente saber que tem algumas situações que funcionam como bloqueadores da criatividade, né? Um deles é a falta de confiança. Lembra que eu falei para vocês ali da independência? Então, as pessoas que foram estimuladas a ser independentes, a ter uma opinião, a validar, a ter e dizer por que estão fazendo as coisas, né? Elas desenvolveram a confiança, elas têm uma facilidade maior para criar, né? Pessoas que têm tendência ao conformismo têm dificuldade para a criação, né? Necessidade de pensar de forma amarrada, se não for dentro daquele modelito ali, você não enxerga soluções.
Saturação é quando a gente está cansado. Tem textos que a gente está assim, já revisou, não aguenta mais olhar, você precisa, o pessoal que está na fase ali de fazer TCC, do mestrado, do doutorado, tem um momento que você não aguenta mais aquele seu texto, não aguenta mais revisar, não vê, e o seu orientador está dizendo, você precisa melhorar, está faltando coisa, você já não tem mais de onde tirar, é porque você já saturou. Então, dá um tempo, vai fazer outra coisa, lê um outro texto para voltar para aquele texto e conseguir enxergar. E o excesso de entusiasmo também é um elemento bloqueador da criatividade, porque você está tão empolgado, assim, já com o resultado do que aquilo pode dar, que você tem dificuldade de sentar, de ter foco para, de fato, produzir, né, para escrever. Então, esses também são alguns elementos, né? E existem fatores, né, que eles podem, como eu falei, bloquear, mas também tem outros que podem influenciar e incentivar a geração de ideias, né? Um elemento fundamental é a gente ter o olhar atento ao mundo e a tudo que nos cerca. Eu costumo dizer, se você imagina o Luiz Fernando Veríssimo, todo mundo conhece as crônicas dele, se ele parar, sentar ali na padaria e ficar só observando, ele já enxerga um monte de personagens, só naquelas simples, nas conversas cotidianas. Então, nas situações mais banais, se a gente está atento a isso, a gente pode enxergar uma riqueza nesses detalhes, né? Então, a gente faz bastante exercício, assim, de olhar, inclusive no final aqui eu vou dar uma dica de um desses exercícios, que é você fazer um novo passeio, né? Um velho passeio, mas com um novo olhar. Que você vá a um lugar que tem tempo que você não vai e comece a observar os detalhes, as formas, as cores, os sons, os cheiros, a textura do lugar, né? E anota. E depois, isso acaba gerando um texto. Isso é uma forma de você, poxa, estava aqui, eu não tinha reparado. Né? Às vezes você vai todo dia, faz o mesmo trajeto para o trabalho, seja de carro, a pé, de ônibus, e passa por lugares, a nossa vista já se acostuma e a gente não enxerga mais. Quando você volta para olhar para o detalhe, você diz, nossa, meu Deus, já tinha tinha isso aqui que eu não tinha reparado, né? Então, da gente desacostumar o olhar. Não só olhar, mas também os outros sentidos que também participam da nossa percepção de mundo, né? E já fica uma dica, procurem aí no YouTube esse vídeo, é um videozinho curto de 12 minutos, do filósofo, né, professor de filosofia da USP, o Clóvis de Barros Filho, que é O Mundo e a Percepção de Mundo. E ele fala, né, filosoficamente um pouco sobre como é que a nossa percepção, os nossos afetos, o nosso corpo interfere na nossa percepção do mundo. E a partir dessa percepção é que a gente vai ter o conteúdo e que a gente vai escrever, né, e que a gente vai produzir. O brainstorming, né? Alguns de vocês, agora a gente já começa a entrar em algumas técnicas para gerar ideias, né? Muitos de vocês certamente já conhecem, que a tempestade cerebral, tem gente que chama de teoria de palpites também, que é uma técnica para geração de novas ideias, conceitos, soluções para qualquer assunto ou tópico. Mas o que mais caracteriza é que seja num ambiente livre de críticas e de restrições à imaginação. Então, a palavra não pode, não vale. O que não vale é o não pode. Isso serve, isso não serve. Né? Isso não vale. Você pode fazer de forma oral ou escrito, pode ser individual por um texto, né? Então você pode pegar um tema e anotar tudo que vem à mente, mas totalmente livre, sem nenhuma aquela, não, isso é bobagem. Não existe bobagem. Tudo o que vier, você tem que anotar. Isso faz parte da técnica. Você tem que estabelecer um tempo máximo, né? E suspender os julgamentos. Quanto mais ideias, melhor. Liberdade total. Depois que você encheu essa folha de ideias, né, rabiscos, aí você vai organizar essas ideias, reunir por afinidades, agrupar por categorias, eliminar as duplicidades, cortar. No caso da redação, você vai delimitar o assunto, porque às vezes você pega um tema, você tem que escrever sobre ele, e saem tantas ideias
que aquilo ali dão vários temas. Se você tem um blog, vão ser vários posts no blog, porque você ampliou tanto que você não tem como abordar todos aqueles assuntos. Então, você vai fazer o quê? Você vai delimitar o assunto. Então, nesse texto, eu vou abordar isso, mesmo que lá no final eu faça um gancho para um próximo texto, mas você tem que fazer um recorte, tá? Então, isso é fundamental. Daí tem uma outra, engatilhando com o brainstorming, a gente tem os mapas mentais, né? Que aí são também uma forma de você organizar de forma visual as ideias, isso é bem bacana, que você pode, tanto para você apresentar, expor ideias, como para você também gerar ideias e subideias, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Hoje você tem aplicativos, é moda agora, mapas mentais, você puxa ali no Instagram, o pessoal que estuda para concurso, o pessoal que faz vestibular, até virou modinha, assim, o pessoal fazer mapas mentais coloridinhos à mão, com essas letras, né, bem bonitinhas e coloridos, e faz uma foto bonita, e faz resumos, né, então como desse tipo aqui. Então, isso também é uma forma também de organizar de forma visual as ideias, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó, como manter o foco em uma área de distrações. Oh, coisa difícil, né? Gerenciar o espaço, como trabalhar. Porque ainda tem isso, tem gente que tem tanta ideia que às vezes também a pessoa fica meio que intoxicada de ideias, ela precisa esvaziar a mente, ela não consegue esvaziar a mente. Aí vai dormir, a cabeça está assim, fervilhando. Aí tem que aí tem outra técnica também que está na moda, o mindfulness, né? Então, se você como esvaziar a mente, aí vai fazer yoga, vai meditar, e aí você tem um monte de playlist para escrever, playlist para focar, aí você procura lá brainwaves, né? Então, assim, aí é porque a nossa dificuldade, a gente tem tanta ideia, e aí eu pego os textos, aí eu vou falar assim, de alguns textos que eu pego, são de pessoas que têm muitas ideias. Só que a pessoa tem tanta ideia, só que ela tem dificuldade de fazer aquela outra parte do lado esquerdo do cérebro, de organizar. E aí ela tem quase ela escreve quase como um fluxo mental. E escreve sim muito, só que o texto fica muito confuso. Então, é a pessoa que eu digo assim, não, a parte de criação está resolvida. Então, agora, o que a gente vai ter que trabalhar? A gente vai ter que trabalhar a parte de organização das ideias, da organização mental, capacidade de síntese, a capacidade de organizar sintaticamente os períodos, os parágrafos. É uma outra habilidade. E aí ela vai usar mais o lado esquerdo do cérebro. Então, isso é um outro tópico. Tá, gente? Então, a gente tem que identificar em que ponto a gente está. Tem gente que tem a facilidade de organizar, mas tem dificuldade de gerar ideias. Tem gente que gera ideias, mas tem dificuldade de organizar. Então, para cada um é uma resolução. Para ajudar nesse processo criativo, as dicas finais aí, né? Faça anotações independentes, monte pequenos blocos de ideias, elabore uma rede entre esses blocos e organize o texto. Às vezes você tem que escrever um texto, você tem que fazer uma palestra, um bate-papo, às vezes você tem que apresentar um projeto numa reunião. Então, você fica um tempo maturando aquelas ideias, né? Se é algo que você já criou, você, na verdade, vai ter que ter uma outra habilidade, que é fazer uma síntese daquele teu projeto. Às vezes você fez seu trabalho de conclusão de curso, sua dissertação, você tem que transformar num artigo, você tem que transformar numa apresentação, te convidaram para dar uma palestra, te convidaram para escrever um texto num blog. Então, assim, tem uma série de processos, né, que vão exigir não só o texto, né, mas o processo criativo, né? E disso, escreva tudo o que vem à mente, relacione as palavras-chave, faça um parágrafo para desbloquear, crie um esquema geral, né? Elabore frases isoladas com a ideia principal e as secundárias para em seguida interligá-las. Faça um resumo do principal, acrescente detalhes, exemplos, argumentos secundários. Imagine blocos de textos. Crie um primeiro argumento para servir como de fio condutor. Tem gente que começa a escrever o texto e deixa para fazer a introdução por último. Porque justamente depois que o texto está pronto é que você volta lá para o título, que você vai fazer a introdução, que o teu texto começa a ganhar uma cara de texto que deixa de ser um amontoado de frases soltas, né? E uma das dicas que eu comentei aqui é você fazer um texto, né, com essa proposta, né, de fazer um velho passeio com um novo olhar. Isso gera
muita coisa. Sabe que pode fotografar também, depois a partir dessas fotos você escrever um texto. E o outro é esse aqui, vou deixar para vocês esse material, mas aqui, inclusive eu tirei, vou mostrar para vocês aqui, não sei se vocês estão enxergando, foi um livrinho que eu achei. Cíntia, eu vou só te interromper rapidinho, só para falar para as pessoas que a gente pode enviar depois esse material, né? Isso. Para ninguém precisar correr para anotar tudo e tal. Exatamente, né? Eu vou. No final a gente vocês repassam para o pessoal, tá? São os slides aqui, tá em PDF. Que tem essas dicas, eu tirei, eu estou mostrando aqui, inclusive aqui embaixo tem um livro, eu achei num sebo, que se chama, tá em inglês o livro, mas eu estou pegando alguns exercícios bem bacanas aqui, que se chama Escrevendo Sem a Musa Inspiradora, né? São 50 exercícios para escrita criativa. Um deles é esse, que é o exercício inicial, né? Vou ler aqui para você, ó, a escrita livre é realizada pelo ato de escrever sem direcionamento ou sem objetivos. Simplesmente deve-se deixar fluir para o papel ou computador tudo que vier à mente, como um brainstorming, né, uma tempestade cerebral. Para isso, sente-se um local confortável, com um caderno, pode ser no computador também, quem fluir melhor. Eu lembro que eu falei para você, tem gente que flui do dedo para o teclado, porque o teclado ele acompanha de uma forma mais rápida o pensamento, mas tem gente que tem uma conexão para esse momento inicial com escrever à mão, tá? Então isso é muito individualizado. Estabeleça um tempo mínimo, uns 10 minutos, por exemplo, é o suficiente para essa atividade. Escreva tudo que vier à sua mente, o mais rápido que puder, sem pensar. Você deve ser capaz de preencher ao menos uma página nesse tempo, 10 minutinhos por dia, né? Ou em alguns dias da semana. Não analise as frases, nem a correção gramatical ou ortográfica. Escreva sem qualquer tipo de julgamento. Não dê espaço para pensar sobre o que está escrevendo. Tente trazer seu subconsciente à tona. Não pare. Não leia o que escreveu até terminar o tempo estabelecido. Não corrija, nem reescreva nada que você produzir com esse exercício. Vai ser um caderno só seu, que você vai simplesmente tirar da mente e colocar ali. Isso serve para várias coisas, até para fazer uma terapia mental, uma faxina mental, para organizar as ideias, né? Algumas das frases podem parecer a princípio sem sentido para você, mas o resultado disso pode te dar algumas ideias de temas, palavras ou frases interessantes a serem desenvolvidas num artigo, num ensaio, numa história, numa memória ou num poema, até num texto acadêmico ou técnico. Esse exercício serve para relaxamento, para abrir a mente à criação de novas ideias. Serve ainda para organizar o barulho mental e os sentimentos. E é utilizado até como terapia. Tente criar o hábito de proporcionar vários momentos de escrita livre durante sua semana. Ela é uma poderosa ferramenta para a prática de qualquer tipo de escrita, tá? Então, essa é a dica final, tá? É muito legal esse texto. E deixa aqui os meus contatos, quem tiver qualquer contato ali pode mandar pelo WhatsApp, tem o nosso site, estamos lá nas redes sociais, inclusive estava falando para vocês aqui, né? Estamos lá no Spotify com o nosso podcast. Vamos depois divulgar que nós temos uma revista literária, está no nosso site também, está aberta ali, já lançamos, inclusive o segundo número lançamos lá no Praça Coworking, foi uma festa bem bacana. E vamos agora lançar o terceiro número, vai ser um evento virtual, vão ser algumas lives aí, tipo um sarau virtual, e vamos fazer um formato também, inovando agora, transformar esses textos também em podcast, para ser acompanhada da leitura, tá? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, voltando aqui para a Fernanda.